Manos e manas, estamos mais uma vez reunidos e diante de vocês para a apresentação de mais um dos nossos podcasters. Esse é o terceiro que o pastor está fazendo, mas a igreja já tem feito, através de outras partes da liderança, os seus podcasts e com certeza abençoadores, mesmo quando às vezes eram algumas polêmicas, o que é perfeitamente esperado e natural. Dessa feita, nós estamos aqui com o Tiago, que às vezes eu chamo, quando eu me refiro a ele, com os outros irmãos, eu falo do Tiago do violão, o Tiago do grupo musical. Ele é policial civil e eu achei interessante, importante ter esse podcast com ele, até para que a gente possa esclarecer, né, algumas coisas em relação ao ser ou não um policial, cristão, e o ser policial, na certeza de que há respostas importantes à luz da vida, das experiências dele para nós. Ele é casado já há 12 anos com a Aline, e o casal trouxe ao mundo a Helena, hoje está com 2 aninhos, não é? Muito observadora, irrequieta, muito simpática também, por outro lado. É muito bom sempre ver a Helena aí com o casal. Ele já é policial desde 2010, mais ou menos. Muito bem, então nós vamos à primeira pergunta ao Tiago. Tiago, quando foi o seu primeiro contato com a igreja evangélica e como é que se deu a sua conversão? Primeiramente, de início, já agradecer a oportunidade, mostrar que isso é um privilégio, né? De estar aqui nesse terceiro episódio com o pastor, com os irmãos ali da produção. E eu espero que não caia o nível, né? Porque os 2 primeiros foram muito bons. Cada um na sua praia. Primeiro contato com a igreja evangélica, né? A pergunta. E assim, eu vim de berço evangélico, né? Como se diz. Não tive aquela história mirabolante de conversão, de ida ao mundo, onde histórias muito comuns, né? E que são fantásticas. Talvez a minha seja um pouco monótona, mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo que eu vim de uma família, principalmente das minhas avós, né? Tiveram um papel muito importante, que foram ventres abençoados, que eu costumo dizer. Da minha avó paterna, Isabel, veio uma geração de pastores, músicos, cristãos mesmo, provados, né? Pela fé, e que me dá muito orgulho, né? De fazer parte disso desde o início. Me lembro que na minha adolescência, né, e quando estava na igreja cristã de Nova Vida, hoje, né, dos McAllister, que aí veio o meu envolvimento mais profundo na questão do ministério de louvor, e participei de muitas coisas, e veio a vontade, o desejo de me batizar. Foi lá que eu me batizei. Tenho os irmãos que trago comigo até hoje, né, e assim foi a minha caminhada na igreja, né, no meio evangélico, sempre fazendo referências aos meus pais, às minhas avós, que me ensinaram desde cedo, né, o caminho que eu devia andar para não o grande problema dos que nascem em lares evangélicos é que alguns, né, às vezes levantam a hipótese de que de repente a pessoa se acostuma, né, com a igreja e se batiza, se torna membro, mas até onde houve um encontro pessoal com Cristo. Eu não vejo problema nenhum em relação a isso, né? Eu entrei para a igreja também muito pequeno, porque eu levava a minha avó com 6, 7 anos, mas teve uma oportunidade que eu me converti, né? Eu me converti. Então eu acho que não, que mesmo pessoas que nascem em lares evangélicos podem e devem e têm experiências pessoais com Jesus Cristo de conversão, de salvação, mesmo que às vezes não tenha que mudar muito, né, em termos de comportamento, porque já estavam traçando um caminho com uma certa ética elevada, diferente, né, etc. Mas mudança sempre há, dentro, na mente, né? Com certeza. Sempre há. Então, com certeza aconteceu isso um momento da vida do irmão. Isso aí. O irmão entender, não, eu não sou neto de Deus, eu sou filho. Sou filho de Deus. Com certeza, né? E a vida também nos traz situações, né, de provações que você vai crescendo cada vez mais. Com certeza, dentro da certeza. Esse negócio é interessante, que uma vez eu fui fazer uma série de conferências numa igreja, não sei se era série de conferências, eu fui fazer uma mensagem ocasional, e uma irmãzinha bem velhinha, né, veio e perguntou à pessoa que chegou comigo na igreja, ele já foi alguma coisa antes de ser pastor?
alguma coisa quando já foi ex-bandido, ex-isso, ex-aquilo. Aí ele disse, não, esse aí praticamente nasceu num lar cristão. Ela levantou a mãozinha e disse, graças a Deus. Isso não é ex nada. Eu falei, irmã, mas os ex que se convertem são muito importantes. Ai de nós, né? Se não fosse eles. Mas achei interessante ela achar importante isso, né? Isso. Mas ela não deixa de ter razão nesse sentido. É muito bom quando a gente tem essa garotada que nasce na igreja e a gente pode batizar, não é? Isso. E a gente crê que eles entenderam e compreenderam e receberam a Jesus. E o lar fez o papel dele. Né? Ontem mesmo aconteceu isso, o nosso batismo. O lar teve esse papel extremamente importante. Fundamental. Tiago, por que você quis ser policial? Agora aqui. Vamos lá, como tanta coisa para ser na vida. Me lembro que quando eu terminei meu 2º grau, eu tive a oportunidade de fazer faculdade, né, como bolsista, músico. Aí tinha que escolher umas das opções, né, que aquela faculdade me oferecia de graduação. Aí eu me lembro que eu escolhi letras, português e inglês, né, sou graduado em letras, voltado para lecionar, para ser professor. Durante o período de estágio probatório, vamos dizer assim, né? Estágio probatório não, estágio para conclusão do curso. Né? Tive a oportunidade de ministrar algumas aulas também, até num projeto do governo chamado Reforço Escolar, né? Você dava aulas de reforço. Aí eu tive essa experiência como professor. E confesso que ali, para mim, eu não me encaixei muito não, porque eu vi de perto a dificuldade, né, não de dar aula em si, sim, mas a dificuldade dos alunos. Dos alunos, com os problemas imagine eu saindo da faculdade cheio de ideias novas, de conceitos didáticos para aplicar, fresquinho. Vamos dar aula para alunos que estavam finalizando o ensino médio. E eles mal sabiam ler e escrever. Meu Deus. Aí você enfrenta aquela situação. Bom, então eu não posso dar o conteúdo que eu estava planejando. Tem que voltar para a alfabetização. Aí eu me lembro que essa experiência com o magistério, vamos dizer assim, né, com o professor, não me agradou muito. E da mesma forma, eu tenho uma prima da parte da família do meu pai que é policial federal. E eu sempre admirei muito. Caramba, policial federal, ela contava as histórias, viagens, ações. Aí com essa admiração, Você não via muito CSI não, né? Olha, passei a ver depois, mais um parênteses aqui. É tudo mentira, tá? Ah, sim? Tudo mentira. Pois é fantasia, não é assim tem todo o tempo do mundo para cuidar dos crimes, quando a gente sabe que não é assim a realidade. Né? Verdade. Tem parte ali que é verdade, mas parte claro. muito romântica, vamos dizer assim, né? Aí eu terminei a faculdade e vi essa questão do o que fazer, né? E tão logo, acho que foi em 2006, salvo engano, eu entrei num curso preparatório, pedi meu pai me ajudou a pagar a turma teórica de um curso que é lá no centro da cidade, acho que não existe mais não, para a Polícia Federal. Específico para isso. Específico para a Polícia Federal. Aí eu virei concurseiro nessa época, né? Mas voltado assim para a Polícia Federal. E o tempo de estudo para se passar num concurso desse, lógico que varia, né? Mas tem uma média de uns 3 anos assim de quase uma estudo. Faculdade. Não é sorte, não é chutar, é estudo mesmo. Aí eu fiquei nessa batida de fazendo turma de exercícios, aí eu virei uma espécie de funcionário do curso lá, né? Eu ajudava pegando a presença de alunos e ganhava uma bolsa de estudo para fazer turma de exercício. Então eu tive ali mais ou menos uns 2 anos e meio ali, intenso nessa área de estudos, fazendo concurso, tentei PRF, fui para Brasília, aí eu obedeci aquele percurso que todo mundo faz. Você começa a fazer provas, não vai passando no número de vagas reservadas, depois tu passa, mas não está no número, aí até que você começa a passar em alguns concursos, né? Eu estava na reta final da minha preparação para policial federal quando surgiu a prova da Polícia Civil aqui do Rio. E como eu já estava fazendo alguns colegas de turma me incentivaram. Não, vamos lá fazer sim, todo mundo junto. Aí eu fui, fiz sem aquela pretensão assim de passar. Eu passei. Passou, né? Aí já. Aí eu estava fazendo a Cadepol já, que durou acho uns 6 meses assim,
período integral, né? Academia de Polícia. Isso, Academia de Polícia. E quando estava lá dentro já não tinha tempo para nada, né? Era só acordar de manhã, vai para Cadepol, volta para casa à noite, e 6 meses assim. E foi quando saiu a prova da Federal que eu estava estudando. E me lembro que na ocasião eu já não me sentia tão preparado para isso, porque eu tinha interrompido meus estudos, né? Aí acabou que não fiz aquela prova, permaneci na civil, fiz até hoje, e eu acredito que tem muito de Deus nisso, né? Porque desde passando pela prova objetiva, eu tive uns sinais muito claros assim que Deus estava me guiando para esse lado. Teve a etapa de teste de... esqueci o nome que se dá, psicotécnico, teste psicotécnico, né? Aí tem muita gente que paga para fazer essa preparação por fora, um cursinho especializado em psicotécnica, quer dizer... É complicado, né? Até maluco se pagar passa. Paga. Mas eu não, vou pagar isso não, eu tenho que ser verdadeiro comigo mesmo, aí não paguei. Aí fui fazer o teste, saí de lá arrasado. Porque tinha algumas questões muito claras assim, o pessoal fala, não pode ter letra de forma, né? E a minha letra é quase de forma. Aí tentei fazer cursiva, aí uma hora não deu e borrou, saiu diferente, caramba, quem analisar esse meu texto aqui vai achar que eu tenho algum problema. E outras questões, tinha um desenho cá no canto da folha, outro lá no canto, aí tu tinha que ligar passando por um monte, mas tinha que ser linha reta, sem encostar. Aí eu encostei na linha, caraca, então são erros claros assim que eu, caramba, não vou passar nesse teste, caramba. Aí, enfim, vontade de Deus, não passei. Aí quando saía o resultado lá do edital, passei, estou na próxima fase. Esse é maluco. E muita gente reprovada, quer dizer, caramba. E me lembro também que pouco antes do TAF, né, que é o teste de aptidão física, que foi uma corrida, eu machuquei meu pé. Descendo a escada de casa lá da minha mãe, o dedinho ficou preso no degrau e o pé foi. E também que dobrou de lado, eu caí, uma dor terrível. Aí eu pensei, já era minha corrida, né? E tipo, foi alguns dias, não sei se foi 2, 3 dias assim antes da corrida. Então, vou nem pro hospital para não engessar, senão... Aí eu fiquei ali, aí minha mãe teve uma receita caseira de saião. Seus milagres de mãe. Isso, ela foi no quintal, pegou uma folha de saião, botou ali no pé, lá, isso aí vai ficar bom. Aí o saião me deu alergia, fiquei com coceira no pé. Aí eu, caramba, já era, não deu. Mas aí mesmo assim eu fui com o pé doendo no dia. Aí nessa época eu e a Aline, a gente estava namorando, né? A Aline foi lá comigo também no local do teste. Aquela força, torcendo por mim. Doida você passar para poder casar. Isso aí. Aí eu me lembro que pouco antes do apito, né, da autorização da corrida, eu olhei para ela e falei, vai, deu aquela força. Aí eu senti no pé ali. Começou a corrida, não senti mais nada. Que bom. Até o finalzinho, passou pela linha, caraca, não senti nada mesmo. Tem gente que fala, o sangue quente, né, ajuda a tirar, mas... O sangue estava frio ainda no início da corrida. Estava frio, não. Enfim, aí eu fui entendendo nesse caminho que Deus foi me guiando, ajudando eu a passar nas etapas e apontando. É isso que eu vou querer para você. Foi ficando muito claro para mim. Qual o seu maior desafio como policial e crente, cristão evangélico? Vamos usar essa expressão cristão evangélico, que hoje você chamar cristão, todo mundo se acha cristão, né? Tem uns que claramente diz que não é. Mas se você falar cristão, fica... Porque cristão, em termos de nome, não são só os evangélicos, né? Católicos são cristãos e outros são mais. Por isso que nós usamos a expressão cristão evangélico, e eu ainda vou mais além, cristão evangélico protestante, que eu sou chato com esse negócio. Também hoje chamar qualquer um de cristão evangélico é complicado, porque tem uns cristãos evangélicos aí, sai demais. Mas vamos manter essa expressão cristão evangélico para não criar muita confusão. Então, sim, qual é o maior desafio que você acha que teve, que tem, sendo policial e ao mesmo tempo um cristão evangélico? Olha, meu pastor, eu tenho dito que não é diferente de qualquer outra profissão, né? Isso ao longo da vida também, da faculdade, imagino que no mundo, de forma geral, são as mesmas dificuldades. Você encontra os mesmos tipos de pessoas e os mesmos desafios, né? Eu gostei muito de assistir o podcast do Daniel, né, Daniel Borges. Ele falou algo mais ou menos nesse sentido também, e eu assino embaixo. Exatamente. Que você tem que deixar muito claro quem você é. Desde o início. Porque você fazendo isso, propostas que normalmente viriam, já que te colocariam numa situação mais delicada,
já não vem, né? Então, essa é a postura que eu tenho adotado desde antes de entrar na polícia, né? E lá também. Lógico, as dificuldades de ser policial é uma coisa muito característica, né? Também envolve risco de vida, claro. em tudo. Mas se você está embasado, né, na palavra, na fé, a gente não tem o que temer, nem aqui, nem no porvir. Nem no né? porvir. Então, isso é bom demais. Uma vez o ex-primeiro-ministro britânico, acho que foi o Tony Blair, Tony Blair. ele disse que não será uma guerra nuclear que vai destruir o mundo, mas sim as drogas. Você acha essa posição tão somente um exagero, ou isso não deixa de ter um certo peso? Ainda que não seja da destruição do mundo como um todo, destruição mas física, né? ser praticamente quase que a pior das bombas, né? Olha, eu não acho que seria um exagero, né? Lógico, não falando de destruição física, né? Mas num tipo de destruição civilizacional, vamos dizer assim. Hoje, se você passar na Avenida Brasil, ali na altura da Maré, você vê muito isso. Que diga o movimento, o nosso resgate aí, que conhece muito esse negócio. Que eles estão lá resgatando, eles sabem a dificuldade, né? E é um projeto muito importante. Mas ali você vê o que a droga faz não só com o ser humano, mas com a família dele e com a sociedade em si, né? Vira e mexe, você vê eles atravessando na frente de carro e de vez em quando acontecem atropelamentos. E além disso, um usuário de droga, ele é um serviçal em potencial das organizações criminosas e do tráfico de drogas, né? Então, vira e mexe, é preciso fazer um trabalho mais sujo, vamos dizer assim, e eles encontram facilmente nesses dependentes químicos uma mão de obra para fazer. Eu já trabalhei com homicídios há muito tempo, né? Então, você vê a que ponto um ser humano pode chegar de fazer com o outro. E infelizmente, já vi muitas coisas ruins serem feitas por dependentes químicos. Desde de execuções a homicídios totalmente desnecessários, né? Um viciado, para comprar sua droga, mata um aposentado a facadas porque esse não tinha dinheiro. Então você vê coisas do tipo no mundo e ainda fica abismado com gente que quer lutar pela liberação disso. Pois né? Era isso que eu ia te perguntar, né? Como policial, né? Você é contra, né, essa liberação? Sou totalmente contra, porque eu tento entender alguns argumentos a favor sobre taxar, né? Cobra imposto, vai aumentar a arrecadação, mas eu acho que essa visão de ganância, vamos dizer, capitalista só, capitalista, né? Não vai resolver esse problema fundamental. Hoje, aqui no Brasil, nós não temos uma população preparada para isso. Existe uma classe mais privilegiada, né? Não sei, vamos dizer, classe média, classe alta, que do alto de seus condomínios podem comprar e consumir droga e acho que não está fazendo problema para ninguém. Mas esse financiamento, ele vai virar uma arma na mão de bandido, que vai praticar um assalto, seja para ter seus próprios bens ou manter um determinado vício. Então isso é um ciclo e que não se resolveria, por exemplo, vendendo drogas legais em farmácias. Por quê? Porque o tráfico ia simplesmente vender mais barato do que a farmácia e a população continuaria ele ia fazer a comprando. concorrência, com a venda oficial e vender mais barato, ainda brigarem, né, uns com os outros mais ainda, né? Isso. Isso é uma ilusão, uma falácia, né, da falsidade, destrói famílias, diabo, sociedades, né, para tentar se fazer. Há países que liberaram e são conhecidos pela liberação, como a Holanda, como a Dinamarca, né, como a Noruega, mas alguém me disse que às vezes em Amsterdã, que se tem de cadáveres pela manhã, de pessoas que usaram overdose, não eram nada impedidos, tem começado a levar ao parlamento holandês um pensamento de mudança em relação a isso. Né? É pouco comum policiais civis que professam a igreja, o cristianismo evangélico, tem muitos, vamos dizer, muito poucos, quase nenhum, que são assim, que têm a mesma fé sua, são ligados à igreja.
Eu não vou ousar chutar uma porcentagem, mas existem. Existem. São poucos. Poucos, né? São poucos. Mas existem sim. E normalmente, por exemplo, eu me considero um cristão médio. Só que um cristão médio na polícia já começa a ser um diferencial. Já você ganha, um pouco também, já né? ganha apelido de pastor. Isso aí é pastor. Todo crente aí fora é pastor, tá certo. Então, assim, e eu tenho me surpreendido muito positivamente com a conversão de colegas. Ah, legal, isso é bom. Eu já trabalhei há muito tempo com uma que ela tinha um jeito todo característico, né, de turrona, brigona, e tinha uma vizinha que era evangélica, ela vivia reclamando da vizinha. Essa vizinha, aquela crente chata. Eu ficava pensando, caramba, essa aí vai ser difícil de converter. Mas enfim, aí acabou que nós fomos trabalhar em locais distintos. Aí depois de anos ela me manda uma mensagem durante uma conversa, que eu percebi que ela estava querendo me falar com orgulho, que hoje é o meu dia de batismo, que ela ia se batizar. Aí eu, caramba, fiquei muito feliz porque você percebe que você é apenas uma peça usado por Deus de uma engrenagem muito maior, né? Que pertence ao Espírito Santo. Deus usa um pouquinho aqui, mas lá na frente vai usar outro, né? Com certeza. E eu também descobri de conversões de outros colegas também, até nas forças de elite, né? Vamos dizer assim, né? Isso me anima bastante, né? Então, Deus tem trabalhado na instituição também, tem levantado os irmãos. E eu digo mais, é necessário. Com certeza. É necessário que gente de bem, porque muitas pessoas já chegaram para mim, poxa, por que você é policial, não quer ser outra coisa não? E eu costumo dizer que é necessário que tenha policiais, gente de bem na polícia. Sim, claro. Porque se você imaginar que polícia não é lugar de gente de bem, qual é a outra alternativa? Aí que nós somos perdidos mesmo. Aí, pois é. E tudo que nós vivemos aqui no Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que já tem uma característica muito própria, né, de violência, mas nós devemos um pouco dessa estabilidade às polícias, né? Polícia Militar, Polícia Civil. Então, nós temos que interceder por elas, assim como nossa igreja sempre faz, ora, né? Interceder também pelos irmãos que estão lá, sabendo que não é fácil, é difícil, mas é importante, né? Para vivemos uma sociedade civilizada, né? Okay. Pegando o gancho aí do Tiago, né, em relação da importância de ter gente de bem, né? Ele não se limitou somente, né, ao termo cristão evangélico, isso é muito bom. Há pessoas que não professam a nossa religião, mas são gente decente, pessoas sérias, né, com as questões da vida, e temos que dar graças a Deus, né, também por essas pessoas. Então o gancho dele foi que é importante então, que tenhamos gente de bem, e aí incluindo os cristãos evangélicos dentro da polícia. E eu me lembrei uma situação nossa da igreja aqui, quando nós trabalhávamos no presídio da Ilha Grande, e de um membro da congregação, que fazia parte já, um preso, mas convertido, quando ele me falou da dificuldade que ele tinha de conceber que um policial realmente pudesse ser verdadeiramente crente, né? Mas eu tive a oportunidade de dizer, não, você está isolado dentro de um contexto, mas eu conheço pessoas, né, que eu posso afiançar a você e a vocês aí, os outros presos, que são cristãos de fato, né? Não são imperfeitos, porque não existem pessoas perfeitas, mas esse tipo de acusações que vocês às vezes fazem, que aí ele fez algumas considerações, eles posso garantir que essas pessoas não têm, elas realmente não fazem. Ele me parece que aceitou, pelo menos era a explicação do pastor, né? Deve ter mudado um pouquinho de posição. Sim, tem muita gente que pensa nisso, né? Sim, já ouvi até dentro da igreja, viu? Já ouvi alguns pensamentos semelhantes, mas a palavra de Deus é perfeita, né? É perfeita e nela eu encontro embasamento para isso. Eu não me lembro, acho que é Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 3, salvo engano. Fala João Batista pregando... Eu ia dizer isso, foi bom. Né? Sim, pregando batismo de arrependimento. E muitas pessoas chegavam a ele, né? E
se arrependiam de seus pecados e perguntava o que nós devemos fazer. Aí, nessa situação chegaram publicanos, chegaram... E os guardas herodianos, a polícia da época. Chegaram militares romanos e perguntaram o que nós devemos fazer, né, para ser... Eles foram batizados, né? E João Batista, ele fala, não trateis ninguém mal, se contentem com o vosso salário, né? Algo no tipo... Não corrupção. Não pratiquem extorsão, alguma coisa assim. E ser justo, né? Então, ali você tem uma autorização de João Batista. Sim. E ainda mais como o policial deve se portar. Não só como policial, como todo cristão. Então, pode perfeitamente. Sim, nós temos exemplos muito bons. Inclusive, há pouco tempo eu tinha lido sobre a história de Jorge, né? Que depois virou um santo católico e tem um secretismo religioso. Mas que no início da história, Jorge seria um cristão militar romano, né? Que foi morto a fazer adoração ao imperador e por isso... Exatamente. Foi morto por causa da sua fé em Jesus Cristo. Quando Paulo fala, os que são da casa de César te saúdam, provavelmente ele estava se referindo também aos militares, aos que faziam parte da legião romana e haviam se convertido, né? Isso. Pode levantar algumas questões, mas são realidades que a gente tem que ficar com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus sabe o que a gente precisa saber e fazer. Eu acho que pode ser difícil, sim, desafiador, mas tem como. Isso, tem como. Só um adendo aqui, eu estava me lembrando, não se sabe quando se originou essa oração específica que eu vou tentar lembrar aqui, mas na doutrina militar, das forças especiais, existe uma oração que é feita por todo mundo e isso vem se passando para instituições até civis também, né? E é uma oração muito bonita de se fazer. Eles fazem momentos característicos, né, de formatura ou quando tem que enterrar alguns de seus colegas. E eu me lembro que eu já fiquei admirando muito, né, esses irmãos, né, vamos dizer assim. Então são irmãos que têm uma fé, que estão em forças especiais de combate efetivo frequente, né? E você para prestar atenção, eu vou tentar me lembrar, não me recordo. E eles oram com aquele mesmo ímpeto que os embaixadores do rei aqui, com aquela força assim, eu fico interessado, pô, esses aí vão, já não vão estranhar. A oração é assim: ó poderoso Deus, tu que és o autor da liberdade e campeão dos oprimidos, escutai a nossa prece. Nós, os homens das forças especiais, reconhecemos a nossa dependência do Senhor na preservação da liberdade humana. Estejai conosco quando procurarmos defender os indefesos e libertar os escravizados. Que a nossa nação, cujo lema é ordem e progresso, que possamos sempre lembrar que a nossa nação, cujo lema é ordem e progresso, espera que cumpramos com o nosso dever por nós próprios e com honra, e que nunca envergonhemos a nossa fé, a nossa família e os nossos camaradas. Dai-nos a sabedoria da tua mente, a coragem do teu coração, a força dos teus braços e a proteção de tuas mãos. É pelo Senhor que nós combatemos e a ti pertencem o louro da nossa vitória. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aí, operações especiais, e vem o grito de cada força, né? Seja da área militar, seja da área civil. E aqui na Polícia Civil eu tenho ouvido muito os falcões, né? Que são os policiais da CORE, que frequentemente fazem essa oração e que me enchem de orgulho ao saber que lá também na ponta da lança tem manos meus, né? Lutando pela liberdade. Se não estivéssemos fazendo esse podcast, não saberíamos. Eu já ouvi falar dessa oração, mas nunca tinha ouvido, né? E as palavras são muito corretas e bíblicas dentro da fé cristã, apesar de não mencionar diretamente esse do não envergonhar a nossa fé. Claro que cada um pensa na fé que tem, mas já é uma abertura correta, né? Eu, então, como cristão evangélico, não quero envergonhar a minha fé, o outro que tem uma fé também pensa nisso. E isso. Obviamente, faz mudanças, leva a pessoa a repensar, às vezes, determinadas situações. Muito bom
Valeu mesmo. Sabemos que a sua participação na prisão da deputada Flor de Lis, né, que se apresentava como evangélica, acho que até como pastora, e acusada de ter planejado o assassinato do seu marido, a sua participação foi ativa. Você pode nos falar alguma coisa sobre isto? Sim, que não comprometa muito? Hoje eu já fico um pouco mais à vontade de falar sobre isso, porque ele já não está mais em segredo de justiça, né? E o júri aconteceu recentemente, e ela foi condenada pelo júri a mais de 50 anos. Então, assim, essa foi uma investigação, com certeza, uma das mais importantes da minha carreira, não só pela repercussão, mas pela dificuldade no decorrer dela. Lógico, sem querer roubar a glória, vamos dizer assim, o prestígio de todos que participaram dessa investigação. Teve muitos policiais envolvidos nela, eu fui um dos. O crime aconteceu em 2019, né? Em junho de 2019. Nessa época eu não estava na divisão de homicídios, estava em outra delegacia na região dos Lagos. E aí a primeira equipe teve esse contato, os autos conseguiram determinar quem foi o atirador, né? E o mandante e o Lucas. Nessa primeira fase não havia mandante, foi só os autores imediatos. Né? Os imediatos ficaram para a segunda fase. Quando nós chegamos na DH, já era, na verdade retornamos, né, para a DH de Niterói, que a gente estava lá desde 2014 e saímos início de 2019, para retornarmos em 2020. Então era quase que nossa casa ali também, né? Já conhecíamos todos. E em janeiro de 2020 a gente pegou a continuidade desse procedimento nessa situação. Já haviam sido presos 2 autores, o Flávio, que atirou, e o Lucas, que ajudou a comprar a arma. Estava se abrindo a segunda fase do inquérito para apurar outras participações e os mandantes, né? Aí foi assim que a gente pegou. E pegar um trabalho em andamento é muito complicado, muito complexo, porque você viu lá, não sei quantas, acho 8.000 páginas que teve o processo todo. Então tinha muita folha, muita coisa espalhada, peça aqui, peça ali. Então, para você pegar tudo e começar a ler, a entender, fazer, o pessoal, a equipe estava indo por essa linha, mas vamos ver se é isso aqui mesmo, procede, não procede. Então demandou um esforço muito grande de todos, né? De todos ali envolvidos. Acabou que todo procedimento tem que ficar no nome de um policial, né? Para poder fazer a inclusão de peças e tocar. E da equipe acabou que ficou no meu nome, né? Sobrou para você. Sobrou para mim. Não sei se os colegas queriam se furtar dessa missão, mas o fato é que todos trabalharam ali, e como ficou no meu nome, eu me senti mais responsável, né? Por me dar mais empenho nele. Então nós arrecadamos todos aqueles testemunhos, depois o MP enviou o conteúdo dos celulares apreendidos, e ali a gente pôde ver realmente que toda aquela imagem que era passada para o público, né? O conhecimento público, que o público conhecia sobre Flor de Lis, na verdade não era nada daquilo. A começar por ser evangélica, aí eu boto muitas aspas, porque no final da investigação eu posso afirmar para o pastor, para todos, que ela evangélica não tinha nada. Não tinha nada. Tem uma testemunha que já participou, né, do movimento dela, que a testemunha descreve aquilo como uma seita. Uma seita que tinha uns rituais tenebrosos, né? Inclusive um dos filhos deu entrevista no programa de televisão recentemente, e ele descreve algum desses rituais. Por exemplo, ela queria que uma determinada pessoa fizesse benevolência, né, alcançasse o favor dessa pessoa. Aí escrevia nome, botava dentro da barriga de peixe, pegava umas frutas, melão, maçã, derramava mel, levava para o quartinho de oração lá
um quartinho isolado, né, que muita coisa acontecia lá dentro. Havia até relatos de experiências sexuais dentro desse quartinho. Aí um dia, numa reportagem, uma equipe filmou lá dentro. Aí eu vi que lá no quartinho tinha uma réplica de uma Arca da Aliança. Aí eu já pensei, pô... isso nós chamamos de cristianismo sincretista, né? Você faz uma misturada de tudo e no que não dá nada, né? Só dá coisa ruim. Verdade. Aí, enfim, aí nós tivemos acesso a muitas conversas, né? E ali você, enfim, sem querer expor muita intimidade dos outros, mas toda sorte do que nós conhecemos no mundo cristão evangélico como imoralidade sexual, farto ali. Prostituição clara, né? Clássica, vamos dizer assim, né? Hoje em dia tem gente que já quer mudar o conceito de prostituição, não, mas ali, clara. Pessoa cadastrada em site de prostituição, com a anuência do marido, o marido incentivando, isso, tira o dinheiro desses clientes aí mesmo. Tal. Então você percebe que não havia temor de Deus Tiago, acho que essas pessoas não creem em Deus não, rapaz, eles usam o nome, mas lá dentro não creem. Eu chego a essa mesma conclusão, pastor, porque chega um momento em que eles passam a ser dependentes dependente da igreja, dependente de manter-se essa imagem. E aí precisa criar uma máscara, né? Cria uma máscara para a igreja, para o público, e na vida particular vive outra totalmente diferente. Em um desses conteúdos também, eu ouvi alguém falando sobre um conteúdo de uma pregação, de um pastor que seria muito bom, que teria ido pregar lá, mas que um comentário fala sobre, não vi nada demais nesse pregador. Ele falou sobre graça, né, que Deus nos aceita do jeito que nós somos, nada diferente. Aí dali eu já interpreto que o excesso de pregação sobre graça, mas ausência de justiça, de santidade, né, do compromisso, né, com a palavra de Deus. Então eu percebi isso como um dos efeitos colaterais dessa nova onda de pregação. A graça aceita você como mas não para você ficar como você é. A partir daí, se você não mudar, não tem mais graça. O vai e não peques mais, né? Não tem Todo mais mundo graça. Prega o venha como estás, mas não prega o não vai e não peques mais. É libertinagem, né? E Jesus não nos chamou para libertinagem. Então, assim, muita gente me pergunta, Tiago, você não tem vergonha de ter participado de uma investigação dessa que prendeu evangélicos? Eu digo que não tenho vergonha, porque eu não os entendo. Infelizmente o povo não consegue fazer distinção, e a gente até compreende, né? Porque ninguém está querendo prestar atenção nisso, mas a gente vai percebendo, e eu tenho às vezes dito à igreja, né, para abrir, ter cuidado com essas igrejas que surgem de paraquedas, não se sabe aonde. Porque se você for examinar a cristologia, se você for ver, elas são heréticas mesmo, são seitas mesmo, né? Estão completamente fora, mas faz aquela movimentação, aquela coreografia, aquela coisa toda, e as pessoas vivem atrás dessas coisas, porque estão carentes, estão cheias de necessidades, que não entendem que precisam ser colocadas em Cristo. Não para que a sua vida se transforme num mar de rosas, porque essa não é a promessa, mas se torna uma vida vitoriosa, mas verdadeiramente vitoriosa. O nome da operação, parece que foi o irmão que sugeriu, eu nem lembro mais qual é o nome dessa altura. Sim, foi a Operação Lucas 12. Lucas 12, então Lucas 12. Tem a ver com o texto, não tem jeito. Foi interessante, porque quando, no meio na madrugada, quando eu terminei o último parágrafo da informação, que foi a maior informação que eu fiz na minha carreira, né? 36 páginas, lá acabei, aí tive uma visão geral, né? Quando você olha assim, por cima, caramba, essa aí ficou legal, né? Tem introdução, desenvolvimento, meio e fim, provas, elencou tudo ali, tá tudo tão claro, sem espaço para dúvidas. Isso aí foi... o que estava oculto foi revelado pela investigação. Nada vai ficar oculto.
E eu me lembrei, pô, tem alguma coisa assim na palavra. Aí fui no Google, oculto, revelado, aí me retornou essa passagem do Evangelho de Lucas, né, capítulo 12, versículo 2 e 3, que Jesus estava reunido, né, e fala para os seus discípulos: cuidado com os fermentos dos fariseus, que é a hipocrisia, pois não há nada que seja oculto, que não seja revelado, que não há de ser revelado, ou escondido, que não venha a ser conhecido, né? O que vocês disserem a ideia que vocês disserem sussurrando aos ouvidos será proclamado dos telhados. Aí eu informei ao nosso delegado: doutor, finalmente está pronto a nossa informação final de inquérito, né? Porque é uma coisa aguardada por toda a equipe, né? Informei. Aí, antes de colocar a informação, eu coloquei esse trecho: não há nada oculto que não deve ser revelado. Aí coloquei. Aí de pronto ele me retornou: caramba, Thiago, gostei muito dessa passagem, muito bonita, onde é que é? Tá onde é? Lucas, tô pensando em colocar o nome da operação nessa passagem. Rapaz. Aí eu, poxa, doutor, que legal e tal. Eu me lembro que na época eu não achei estranho, mas achei interessante que estava muito bíblica a coisa, né? Mas é por causa do texto, né? Exatamente. Vocês citaram o texto, E aí você percebe, pastor, que a força da palavra, né? Porque eu não escrevi um versículo dessa passagem. Eu não fiz nada, né? Só sugeri, ele acatou, e você vê na abertura do jornal, não sei se foi o RJTV, a palavra, colocaram um texto lá: não há nada escondido, colocaram o versículo bíblico na abertura do jornal, o nome da operação, da poderista, tal. E esse nome repercutiu muito. Houve matérias jornalísticas só falando sobre esse nome, comparando Lucas 12, Lava Jato, de onde vem o nome das operações policiais. Eu vi uma matéria que destrinchou o capítulo 12 todo. Rapaz. Olha que eu só tinha olhado só ali no início, né, os versículos 2 e 3. Tem reportagem que foi até lá no versículo 50, aí tu vê que, caramba, realmente tem um contexto ali, né? Fala sobre a avareza, o cuidado com o amor ao dinheiro. Quer dizer, a palavra foi divulgada e depois ninguém pode dizer que não teve chance. E eu vi reportagens em inglês cruzando o mundo sobre isso. Caramba. Parabéns, Deus abençoe vocês e os demais que quer dizer que ela ficou 50 anos, ideia de prisão. Né? Foi condenada a 50 anos de prisão. Lógico que aí deve ter sim, aí tem a questão de idade, primário, aquelas coisas todas. Mas estão falando que mesmo assim vai ficar bastante. Agora, assim, muita gente não conhece o caso, né? Só ouve pouco reportagem ali, aqui. Mas nós que estivemos bem próximos, eu posso afirmar que não há sombra de dúvidas sobre o envolvimento, né, dela. Quer dizer, não foi nenhum tipo de perseguição religiosa ou coisa pessoal, nada. Foi sobraram provas, né? Sobraram provas, e o jeito que ela e sua defesa também decidiram agir, colaboraram muitas mentiras, né, no decorrer de todo o processo. Uma promotora chegou a contar, acho que de 7 a 8 versões diferentes que ela deu. E a verdade é reta, a verdade é uma só. Eu me lembro de um perito muito renomado comentando sobre essas tentativas de manipular a verdade. Ele comentou: por mais forças que seus advogados possam ter, ela possa ter, nada consegue calar a verdade, não tem poder para calar a verdade, né? Nada podemos contra a verdade a não ser a favor da própria verdade, diz o apóstolo Paulo. E foi isso que aconteceu. A verdade, ela se sobrepôs às tentativas, né? Engraçado, tem o deputado que era o relator do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, né? Durante lá o processo de cassação, ele comentou que ele fez uma pergunta para ela sobre as mensagens originadas do celular dela. Foi você mesmo que escreveu essa mensagem? Aí ele diz que ela olhou para o advogado e falou: é para falar a verdade agora? Quer dizer, atrapalhada e mostrando que estava mentindo mesmo, né? E o cristão não deve mentir em qualquer circunstância, principalmente assim. Não.
Principalmente. Você só vai assim, dificultando, né? Vai dificultando. Quais os 3 tipos, Tiago, de ocorrência mais comuns que vocês têm enfrentado na polícia? Eu sei que há várias, né? Mas deve ter uns 2 ou 3 mais comuns, né? Que é quase todo dia. O que eu mais peguei na minha carreira foi homicídios. Homicídio. Né? Eu, quando entrei em 2010, a minha primeira lotação foi a divisão de homicídios da capital, que é na Barra da Tijuca. Então, ficamos trabalhando muito tempo aqui em homicídios aqui. E eu me lembro até uma circunstância que teve uma equipe de repórteres franceses, né, que acompanhou um plantão com a gente. Até hoje não vi essa reportagem. Mas eles me perguntaram, vem cá, quantos corpos você já viu? Aí eu me lembro, caramba, que fazendo uma média de 3, 4 por dia, do dia semanas, meses, anos, mais de 1000. Mais de 1000. Aí eles ficaram espantados, caramba, mais de 1000 corpos. Agora, esses crimes eram poucos passionais, né? Eram mais crimes de assalto, essas coisas? Tinha passionais também, mas não chegava a ser a maioria, não. Muitos relacionados ao tráfico de drogas. De drogas, sim. Muitos relacionados ao tráfico de drogas. E, enfim, fiquei de 2010 a 2014 na capital. Em 2014, foi inaugurada a divisão de homicídios de Niterói e São Gonçalo, que era essa. Então, a partir de 2014, eu fiquei mais 5 anos trabalhando no homicídio em Niterói e São Gonçalo, até 2019. Né? Aí nós tivemos um gap ali de 19 para 20, nós voltamos. Então, assim, hoje eu trabalho numa distrital, mas a maioria da minha carreira nós trabalhamos homicídios. E teve muitos casos interessantes também, né? Só, não sei se tem tempo para citar aqui mais um. Tem tempo nosso, a gente faz. Depois o pessoal vai vendo aos poucos, vai vendo aos pedaços. E que também teve um nome de operação muito curioso, né? Foi batizado pelo delegado, né? Foi em São Gonçalo a morte de uma diretora de uma escola infantil. Tinha uma escola numa rua, na rua de trás tinha uma outra escola infantil que era um concorrente. E essa era do ex-marido da vítima. A conclusão da investigação foi que esse marido foi o mandante do homicídio e chegamos a ele numa coisa muito característica, muito marcante. A perícia de local arrecadou uns estojos, né? Uns cartuchos, né? Vamos dizer assim, estojos de pistola, que arrecadou e ficou lá. Depois houve-se um relato de que o marido dela tinha uma arma anos atrás e que ficava atirando no quintal, treinando, atirando numa árvore. E aqueles estojos do treinamento foram recolhidos e na época a escola ainda estava sendo construída e tinha pedido para o pedreiro jogar fora. O pedreiro jogou esse saquinho com os estojos dentro de uma coluna onde estava sendo concretado. Aí ficou anos dentro da parede da coluna, né? Aí quando a gente descobriu essa história, chamamos lá o perito, foi lá com um ponteiro, quebrou, recolheu, fez o exame comparativo dos estojos do local do crime com aqueles do treinamento do marido, positivou. Nada fica oculto. Nada fica oculto. Aí, engraçado o nome da operação que o delegado botou na época, Operação Prova Concreta. Prova foi bom, né? Fez um senhor trocadilho. E muito interessante porque o filho dessa vítima também depois apareceu, agradeceu muito a gente. Então esse é um dos momentos recompensadores, né? Claro. Quando a família da vítima volta voluntariamente à delegacia, gostaria de agradecer por você solucionar a morte do meu familiar. Vocês foram instrumentos de justiça e tal, e é um dos momentos gratificantes, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre a Aline, né? A Aline é maravilhosa. Você acha que ela fica pouco tensa, muito tensa em relação à sua vida policial, ou ela consegue administrar? Fica demais. Aí, Aline, não esquecemos de você, né? Brincadeira. Ela, como diz, era minha companheira desde antes de ser polícia, né? Dá um beijo, ó. Te amo, amor. Legal. Mas ela se comporta muito bem, né? Ora comigo, quando ela fica... Lógico, a atenção vem para todos, né? Dos familiares. Mas não tem como. Né? É medido, é apoiado e ela sabe muito bem disso. Eu me lembro que
tinha um colega de curso que eu estava fazendo que ele foi morto, né? Ali nas mediações de Santa Cruz, e eu estava de folga. Aí só vendo as mensagens dos tios, caramba, até agora não acharam o colega, onde pode estar, comunidade tal, operação. Aí eu, com aquela vontade de ir, e a Aline falando, caramba, você está de folga, por que você vai? Mas são coisas que só a gente sente, né? Não, com a certeza. a gente abre um pouco de mão da gente em prol do colega, e ela realmente percebeu que ela não ia conseguir me segurar ali, e falou, pode ir, eu deixo. Vai com Deus. Então nós fomos e voltamos, e tem sido assim. Ela é uma parceira auxiliadora nesse sentido. Né? A gente faz, para dizer realmente a verdade, viu, Aline, é só saber de você o seguinte, se a sua Helena quiser ser policial, como é que você vai reagir? Responde depois. Você também tem participado da música, Tiago, na nossa igreja, e nos tem abençoado. A música tem ajudado você no seu equilíbrio, inclusive de polícia? Acredito que como crente ajuda mesmo, né? E no lar, mas nessa vida sua de lidar praticamente com o que é pior do ser humano, né? Isso. Que é quando você desrespeita a vida do outro, pode haver de pior no ser humano. Na hora você sente, existe assim, lembra-se de um cântico, tem alguma coisa, mesmo que você não cante, né? Mas permeia a sua mente naquele instante? Olha, a música, como disse, segue comigo desde berço, né? Quando eu falei das avós abençoadas, né? Pô, tem família de maestros, músicos, de igreja. E então, de bons músicos. Bons, e então, assim, eu cresci com instrumentos musicais espalhados dentro de casa, né? Me lembro que uma vez tentei aprender um pouco sax, não era muito bom saxofonista não, mas a questão do violão foi voluntário, fui pegando ali e aprendendo, desenvolvendo, então foi algo muito prazeroso, né? E próprio, né? Aí, enfim, envolvendo com o Ministério de Música, muito importante, desde a adolescência até hoje, né? Uhum. Mas eu já percebi que eu estou ficando um pouquinho velho. Meus dedos não estão mais já não estão muito acompanhando tanto. Aí, aperfeiçoou o sax, a gente está precisando de saxofonista. Mas não consegui nem ensinar a mim próprio, quanto mais. Mas, de um período da vida para cá, né, eu percebi que... lógico, tudo é importante, né? Tudo tem o seu valor, mas eu fui me apaixonando mais pela palavra do que da música em si, porque com a popularização do mercado gospel, sim. Você tem muita coisa ruim sendo cantada, muita heresia sendo cantada, verdade. E às vezes com melodias boas, né? Sim, que grudam, ficam fácil na mente, ficam fácil na cabeça, né? Aí você percebe que lá no céu você vai pro céu só para tocar guitarra, violão no céu. Não existe isso. Isso não existe. Até porque isso. Não sei quais são os instrumentos que tem lá. Até Lúcifer era da música, né? Música, né? Tinha harpas. Então eu fui perdendo um pouco dessa admiração exclusiva, né, da música. Muito tempo eu vivi só música, né? Naquelas igrejas antigas, você tocava o louvor, depois saía, ficava o culto fora. Pois é um grande problema. Aí, mas enfim, mas não deixa de ser importante. Num momento muito difícil, né, da nossa vida, vem um louvor, uma experiência quase que sensorial. Minha memória era tão forte que eu quase ouvia. Sim. Aquela música, ser forte, corajoso, não temas nem desanime, que Jesus irá na frente. Puxa. E sua luz te iluminará, né? Então você separa o louvor que é de Deus realmente, o que não é de Deus, e tem um valor fundamental na minha vida, né? Desde a minha infância, essa questão musical. O que a sua igreja significa para você, para sua família? Estamos encerrando, né, com essa pergunta. Olha, de vez em quando eu falo com a Aline, Aline, onde a gente estava esse tempo todo? Que demoramos a achar São Basílio aqui.
Eu vim aqui para a igreja de pernas pelos próprios pés, né? Vamos dizer assim. Lógico que Deus guiou meus pés. Por trás, né? A gente estava vindo de uma igreja que era até nova, né? Que estava buscando a sua identidade ainda. E a identidade adquirida estava ficando muito pro lado pentecostal, neopentecostal. Né? E eu sempre falava, caramba, eu me descobri tradicional, né? Você via certas coisas, caramba, isso aqui não faz sentido, isso aqui não é bíblico. Aí, caramba, mas você percebeu alguma coisa diferente? Eu fui me descobrindo tradicional de uma forma que não deu para permanecer. E aí nós saímos debaixo da bênção do pastor, escolhemos o melhor momento sem... Sim. Porque eu sempre tive uma preocupação ética, né? Vira e mexe, tem histórias de igreja que um grupo sai, racha, um inflama o outro, leva uma multidão. E eu não queria isso para mim, não queria. Então eu preferi sair sozinho, aos poucos. Nós colocamos um irmão que era nosso braço direito lá à frente, né, do Ministério de Louvor, que na época nós éramos... Vocês é que estavam dirigindo. Éramos líderes do Louvor, que acabou que virava líder de jovens, né, porque a igreja de Louvor e jovem era a mesma coisa. Fizemos ali, acredito que seja um bom trabalho, por mais que depois você olha, caramba, o irmão tá afastado, mas outros você olha, caramba, esse está firme na fé. Então, assim, com aquela visão calvinista, né? Quer dizer, não sou eu, é o Espírito Santo, né? Então nós temos que ser instrumento e cada um vai tomar sua decisão com base do que o Espírito Santo falar no coração. Nossa parte nós fizemos. Aí eu quis sair sozinho, não quis anunciar, não levar ninguém, nós falamos com o pastor e ele foi muito bom nesse sentido. Nos abençoou, entendo e tal, e perguntou, vocês estão querendo ir para onde, né? Porque eu não queria falar para onde estava indo, para de repente aqueles jovens que nos admiravam muito aparecerem aquela igreja, aqui, também vou lá. E não sei se tomei a decisão certa ali, mas essa foi a minha decisão, de não querer que ninguém me seguisse. Aí vamos para uma igreja onde a gente não conhece ninguém. Aí começamos a frequentar algumas igrejas aqui de Campo Grande e viemos aqui, acho que num culto de oração, naquela época. O mais pequeno, menorzinho de todos, com menos gente. E foi apaixonante, foi apaixonante. A fidelidade da palavra, assim como o Cizinho falou no culto, fidelidade da palavra. E naquela época eu vi um ministério de louvor muito cheio, com muita gente talentosa. Eu, caramba, que bom, eles não vão precisar de mim. Eu me lembro de ter pensado isso, porque muita igreja que a gente ia, você toca violão, vem pra cá, estão precisando de você. E eu já não queria mais ficar em igreja por causa de música. De música, né? Porque eu fiquei muito tempo por causa de música, mas a igreja pregando uma palavra que eu não compreendia como a mais devida, né? Aí eu vim nessa intenção de ficar escondido, me apaixonei pela igreja, sou apaixonado até hoje, né? Que bom. Hoje eu, infelizmente pela distância, não posso frequentar tanto quanto gostaria, mas sempre quando eu posso, estou aqui no Rio, hoje eu venho, me considero membro daqui, assisto todos os cultos e atividade online, e é muito importante, a igreja para mim é muito importante no quesito do ensino fiel da palavra, né? Por mais que a modernidade traga tentações, né, para poder mudar, adaptar, mas isso eu admiro muito. Cantos da sereia, né? Os cantos da sereia, mas isso eu admiro muito, não só do pastor, como na igreja. Sim, na igreja como um todo, né? No geral. E é isso. Graças a Deus. É muito bom ouvir isso. Antes de começar essa entrevista, encontrei uma irmãzinha nossa aqui, muito querida, já idosa, e perguntei rápido o que ela estava fazendo, se ela estava chegando, estava indo. Não, eu fui participar aqui de um grupo de oração. Aí pronto, ela não perde a oportunidade de falar bem da igreja. Eu amo demais essa igreja me tratou com muito carinho, essa igreja. Falei, que coisa boa, rapaz, a gente poder ouvir isso, né? E esse adendo, então, é extremamente importante, né? A pessoa tem a consciência
de que nós estamos dentro da palavra, procuramos estar dentro da palavra. Embora, como você falou, é um desafio meio complicado para hoje, né? Porque as pessoas às vezes perguntam, por que lá faz assim, por que aqui não faz? Bom, aqui não faz porque nós entendemos que não é para fazer, não está correto, entendeu? Respeitamos lá quem age diferente, mas achamos que a nossa maneira de nos comportarmos é esta, porque nós queremos um endosso bíblico. Uma das coisas muito bonitas, que eu agradeço muito a Deus pelo HCC, pelo Inário para o Culto Cristão, foi essa prática de pôr versículos bíblicos debaixo do título de cada hino, chamando a atenção nossa, para dizer, o que vai ser cantado aqui embaixo tem a ver com a palavra. Isso. Tem a ver com a palavra. E quando a gente faz isso, normalmente você evita erros doutrinários, que às vezes acontecem até sem intenção, né, dos autores, mas acontece. Essa palavra, ela norteia, entendeu? Então ela te coloca ali dentro, porque a palavra falada tem que ter autoridade sobre as imagens, como o irmão descobriu isso, né? Reconheceu que esse problema. Valeu, Tiago, que Deus te abençoe muito, continue abençoando a Aline, a Helena, a sua família muito amada, e foi um papo legal, viu? Foi um papo bom, eu tenho certeza que vai ter muita gente, porque depois os podcasts eles me procuram, né, para falar, para fazer comentários, eu estou esperando aí, com certeza que vai ter muita gente falando, admirada até, de não saber, né, que tinha um membro da igreja envolvido nessa situação. Tem os outros policiais, né, isso, conforme a oportunidade, passou o José Carlos Gonçalves, terminou como coronel da Polícia Militar, sempre foi um padrão. Isso. Sofreu por manter o jeito de ser cristão, né? Mas é uma pessoa assim, de um exemplo espetacular. Temos outros, né, que já reformados e outros até ainda na ativa, né? Isso. Foram pessoas que até hoje, que, graças a Deus, eu não me decepcionei. Eu tive um problema assim com um membro da igreja que foi policial, não sei como é que está a situação dele. E infelizmente eu tive que visitá-lo na prisão. Ele acabou se envolvendo aí com umas coisas erradas, disse que acabou sendo tapeado, não sei. Mas pelo menos lá onde ele estava, a gente percebeu claramente que houve uma busca de novo e botou a cabeça no lugar. Aí eu soube que, graças a Deus, foi solto, não foi mais considerado culpado e voltou para as atividades, mas aí ele pediu para sair da igreja, porque também foi mais para longe. Foi a única coisa, mas mesmo assim eu não tenho assim dele nenhuma decepção em termos, né, de ficar magoado, de dizer assim, era um pilantra, nada disso, eu não vi isso. Eu realmente achei que foi aqueles momentos de fraqueza, né, que todos nós podemos ter, que tem que ter cuidado. Isso. Por querer as coisas fáceis e achar que aquilo vai melhorar a sua vida, e não vai, né? Só vai complicar e complicar. É o que eu falei, se você não tiver uma convicção muito forte, você fica suscetível aos cantos da sereia e vem. É igual aquela música, todo dia o pecado vem, me chama, mas eu escolho Deus. Pecado nos achará, mas a gente tem que mandar ele embora. Só fechando exemplo de grandes exemplos, também tive um pastor apostólico hoje, PM da reserva, que também me ajudou muito, né? Pai de um amigo muito meu, e também me deu muitos conselhos, por isso também a gente se pega nesses exemplos de homens, né? Com certeza. Então, meus queridos manos e manas, mais uma vez um podcast da igreja foi realizado, espero que tenha contribuído muito, né, para a vida de cada um de vocês, e vamos aguardar o próximo, que o Senhor vai nos conduzir ao mesmo, né? Então, uma boa tarde para todos e que Deus abençoe. Se você estiver vendo à noite, uma boa noite. Se for na manhã, uma boa manhã, um bom dia para você, porque eu não sei o horário que você vai poder nos assistir. Que Deus nos abençoe a todos. Paz. Paz.